Eu não sei se isso acontece com você, mas a maioria das pessoas tem muito medo da opinião dos outros. Tem receio de tomar decisões e ser avaliado negativamente pelas outras pessoas. Algumas pessoas até se irritam, ficam incomodadas quando alguém emite alguma opinião, né, sobre você, no caso. E nesse vídeo, então, eu quero trazer aqui para você dois elementos que vão te ajudar a lidar com isso, a ver as críticas de uma outra forma, a não permitir que a opinião dos outros, o julgamento, o medo do julgamento exerça sobre você um poder de paralisação, fazendo com que você deixe de fazer aquilo que faz sentido para a tua vida, que faz com que você evite tomar decisões pelo medo do que o outro vai pensar. Mas antes de eu falar desses dois elementos, vamos pensar o seguinte e aceitar que a maioria das pessoas, elas vão ter sim o medo da opinião do outro, o medo da crítica, o medo do julgamento. Porque isso é importante. Ninguém nunca vai conseguir ser 100% inatingível pela opinião do outro, pela crítica. Nós somos seres sociais, então nós precisamos e queremos, buscamos viver em sociedade, interagir, ter relacionamentos. Apesar que um pequeno grupo de pessoas prefira viver só, se sinta melhor mais isolado, com pouca interação, mas isso é foco para um outro vídeo. Aqui estou falando com você que quer socializar, quer viver em comunidade, quer estar com a tua família, com os teus amigos, quer ser quem quer ser a pessoa que você é, quer ser autêntico, mas acaba não conseguindo pelo medo, por não saber lidar muito com essas críticas. E aí acaba que o medo do julgamento, o medo da opinião do outro, acaba sendo um fator desencadeante, um gatilho, entre aspas, né? Para até assim, aquela ansiedade, algumas pessoas ficam mais até deprimidas depois de ouvir uma crítica. Então isso realmente afeta. Mas então vamos ver quais são esses dois princípios que vão te ajudar a lidar com isso de uma forma mais leve. O primeiro ponto é você entender a sua personalidade. A personalidade é um conjunto de características mais estáveis sobre a sua pessoa. Então, cada pessoa tem um jeito de ser. Você deve se lembrar que quando você se tornou adolescente, você passou a se perceber de um determinado jeito. Talvez você começou a reparar que você era uma pessoa que gostava de interagir, de socializar, de falar. E aí você foi crescendo e essas características elas permaneceram e estão com você até hoje. Então a personalidade é esse conjunto de características que perduram ao longo da sua vida, desde o início da adolescência até basicamente o final da vida. São características mais imutáveis, não que elas sejam imutáveis. Num processo de terapia, você consegue atenuar, ou seja, deixar mais leves traços da sua personalidade, tá? Mas o que eu quero dizer é que você tem um jeito de ser, preferências. Então, por exemplo, algumas pessoas então gostam mais de socializar. Elas se energizam quando elas estão interagindo com outras pessoas. É aquela pessoa que gosta de bastante gente, né? Talvez um barulho, uma música, uma festa, um lugar movimentado. Ela consegue estabelecer várias conversas com várias pessoas e tá tudo bem, ela se sente muito bem assim, ela se sente energizada com esse contato. Já outras pessoas preferem um contato mais reduzido, eu nem diria mais reduzido, elas gostam de um contato mais profundo. Então são pessoas que elas se energizam, talvez mais no silêncio, ficando mais quietas, mais sozinhas. Não que elas não socializem nunca, não é isso. Isso também nem seria saudável. Mas são as pessoas introvertidas. Então elas gostam de estabelecer conversas mais um a um,
né, com grupos menores, conversas mais profundas, sobre assuntos mais significativos para ela. Então, essas pessoas são as pessoas mais introvertidas. Então, a introversão é um traço de personalidade, é uma característica de personalidade. Ao contrário daquele grupo anterior que eu estava usando como exemplo, que são pessoas mais extrovertidas. Tá? Então, não está errado, nenhum nem outro. São apenas características de personalidade. Não são só essas, existem muitas outras características de personalidade. Por exemplo, algumas pessoas são mais abertas à experiência, ao novo, gostam de experimentar coisas novas, se aventurar, conhecer novos lugares, comidas diferentes, enfim, estão mais abertas às experiências. Outras pessoas são mais conservadoras, gostam mais daquilo que é conhecido, não se arriscam tanto, são mais tradicionais, mais reservadas a experiências. Então, são algumas características aí que eu tô te dando. Outras pessoas ainda têm uma característica de personalidade que elas são mais, demonstram mais amabilidade, são mais, confiam nas pessoas de uma forma mais natural, mais instantânea, enquanto outras são mais reservadas, mais desconfiadas, elas gostam sim do contato, mas de uma forma mais reservada. Tá? Então, como eu disse, são algumas características de personalidade. E o que isso então tem a ver com lidar com o medo das críticas, o medo do julgamento, o medo da opinião do outro? Então, ter conhecimento desse primeiro elemento, desse primeiro princípio, que é conhecer a sua personalidade, entender quem você vai te ajudar a se proteger da opinião do outro, entendendo que você tem o seu jeito de ser e tá tudo bem. Claro que você vai avaliar se as características da sua personalidade são assim tão intensas e inflexíveis a ponto de te atrapalhar. Tá? Então, algumas pessoas têm características de personalidade muito rígidas, muito intensas. Né? Então, mas conhecer quem você qual é a sua personalidade, quais são os seus traços de personalidade, vai te ajudar, então, a se blindar de críticas. Então, quando alguém vier para você, por exemplo, e disser: nossa, você é muito antissocial, você não interage, você não gosta de festa, e você se perceber como uma pessoa introvertida, ou seja, você vai pensar: não, eu gosto sim do contato social, eu não sou essa pessoa antissocial. Eu apenas prefiro conversas mais profundas, me relacionar com as pessoas um a um, ao invés de estar numa festa movimentada com barulho, eu prefiro talvez colocar um filme, uma pipoca, convidar uma amiga, convidar alguém e ter ali uma conversa mais profunda, tomar um café ali na padaria, enfim. É apenas o seu jeito de ser, não está errado. Então, quando alguém vier fazer uma crítica nesse sentido, você não vai se incomodar com essa crítica. Você vai pensar: não, tá tudo bem ela pensar isso, esperar que eu seja dessa forma, mas eu não sou dessa forma. Eu tenho as minhas preferências. E aí, se fizer sentido, você pode até comunicar para a pessoa, né, a depender do contexto, de quem, né, tá fazendo essa crítica a você. Tá? E aí, a gente vai ver agora o segundo princípio, que vai te ajudar, então, a lidar com as críticas, com o medo do que o outro vai pensar, que é você ter clareza dos seus valores. Valores é como se fosse a fundação de uma casa. É aquilo que sustenta. Então, valores são os seus princípios. São as coisas que você acredita. São as verdades que você defende. São aqueles elementos que você procura priorizar na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que tenha como valores o trabalho. Então, você é aquela pessoa que vai ser dedicada ao trabalho. O trabalho é uma parte importantíssima da sua vida e não é apenas só uma fonte de renda, um ganha-pão, mas ele é algo que te realiza, ele é algo importante na sua vida. Outra pessoa talvez tenha como valor a família.
Então, ela vai priorizar momentos em família, estar com a família, o bem-estar da família, ter a família unida, tá? E valores são inúmeros, né? Tem valores, por exemplo, como generosidade, né? Aquela pessoa que se doa, que não. É, ela, né, é generosa com as outras pessoas. Outras pessoas têm como valor honestidade, entende? Então, valores são como eu falei, a fundação de uma casa, ou como pilares de uma construção. Então, quando você tem clareza dos seus valores, você não se deixa confundir pelo que o outro espera de você. Então, do mesmo modo, se alguém vier a fazer uma crítica para você, que você trabalha demais, você vai avaliar por que você está trabalhando demais. Talvez o trabalho seja uma fonte de realização para você. Você não está ali numa condição de burnout, de busca desenfreada por produtividade, o trabalho não te adoece, mas o trabalho é algo importante para a tua vida. E você vai sim se dedicar um pouco mais ao trabalho. Então, conhecer os seus valores vai te ajudar a lidar com a opinião do outro. E assim, uma dica extra aqui para você ter mais clareza dos seus valores, eu tenho um exercício que eu gosto muito e sempre indico para os pacientes fazerem. Procura pensar na sua vida daqui a algumas décadas. Talvez, se for confortável para você, você pode se imaginar no final da sua vida ou até mesmo quando você não estiver mais aqui. Pensa em como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas. Sabe, quem você foi. Não é sobre o que você construiu, sobre coisas materiais, mas a pessoa que você foi. Então, qual é o legado que você quer deixar na memória das pessoas? Então, a pergunta que você vai se fazer é essa: como eu gostaria de ser lembrado? Porque a resposta para essa pergunta vai trazer à tona os seus valores. Então, tudo aquilo que você valorizou durante a vida, a forma como você conduziu a tua vida, vai estar alicerçada nesses valores, tá? Então, esses dois princípios, conhecer a sua personalidade, ter clareza dos seus valores, são duas maneiras de você ter em mente para lidar com as críticas, lidar com o medo do julgamento, medo da opinião do outro. Claro que assim, se isso ainda não é suficiente para você, você se vê muito presa à dificuldade, né, a um medo excessivo, um sofrimento intenso relacionado ao medo do julgamento, aí é interessante você fazer uma avaliação, né, psicológica mesmo, conversar com um profissional para avaliar até que ponto esse medo é um medo mais ali natural, mais passível de ser modificado, utilizando como, por exemplo, esses dois princípios que eu trouxe aqui no vídeo, ou se é algo mais intenso, frequente, que traz realmente muito prejuízo para a tua vida e talvez precise ser investigado melhor a causa, né, o que está por trás desse medo. E aí eu me coloco à disposição para conversar com você, para tirar dúvidas, seja aqui nos comentários, aqui no chat aqui do YouTube, ou então vou deixar também um link onde você pode falar comigo pelo WhatsApp. Caso você queira saber informações sobre a terapia comigo também através desse link, você pode falar diretamente comigo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrita, se inscreva para que eu possa me sentir ainda mais motivada para continuar trazendo novos conteúdos para você.